A gente trabalha a vida inteira, se mata de tanto ralar, e no fim das contas, o que sobra? Migalhas. Será que é só azar? Destino cruel? Ou existe uma chave que a gente nunca encontrou, um segredo que pode mudar tudo? A verdade é bem mais simples do que parece. A gente não nasceu para passar aperto, mas para viver na abundância. Se a sua vida não é um mar de rosas, a culpa não é sua, é da sua cabeça, da sua programação mental. E eu vou te mostrar como isso funciona. A gente não conquista o que quer, mas o que se permite acreditar que pode ter. E o pior, muitas vezes, a gente nem percebe que está se contentando com muito menos do que merece. A gente acha que precisa trabalhar mais, fazer hora extra aos montes, abrir mão dos fins de semana, sacrificar o tempo com a família. Como se o dinheiro fosse um prêmio pela dor. Mas dinheiro não entende de sofrimento, ele entende de consciência. Você não é pago pelo suor do seu trabalho, mas pelo valor que você se atribui. Olha ao seu redor. Quanta gente se dedica loucamente e ainda vive no sufoco, contando os dias para o próximo salário. E quantas outras, aparentemente com menos esforço, desfrutam de tranquilidade, fartura, liberdade. Não é mágica, é a força do pensamento, a sua própria consciência. Eu descobri isso na pele, ganhando $4.000 por ano. Não entendia nada de negócios, sucesso, riqueza. Limpava chão de hospital e escritório. Mas um dia uma pergunta brotou na minha cabeça e não me deixou mais. Por que uns têm tanto e outros tão pouco, se todos temos as mesmas 24 horas? A resposta veio como um estalo. O que você ganha reflete diretamente a sua autoimagem. Se você acredita, mesmo sem perceber, que não é bom o suficiente, que não é capaz, que não merece, o universo conspira a seu favor, te dando exatamente o que você espera, pouco. Já ouvi 1000 vezes. Ah, eu só quero o suficiente para pagar as contas. E é só isso que essas pessoas recebem. O suficiente para sobreviver, nada mais. Porque onde há limitação interna, não há prosperidade. Como mudar essa história? Entenda, o dinheiro é uma extensão da sua mente, uma energia que vibra na mesma frequência dos seus pensamentos e emoções dominantes. Lembro de uma noite com contas atrasadas, vivendo uma vida que secretamente eu odiava, tentando parecer forte. Sabe aquela sensação de acordar esgotado, de só esperar pelo fim de semana chegar? Era assim que eu vivia. Mas naquela noite, diante do espelho, me perguntei: é isso que você veio fazer? Lutar para pagar contas? Naquela pergunta, algo se rompeu em mim. Chorei, não de tristeza, mas de raiva, de revolta, pois percebi que estava vivendo uma vida que não era minha, repetindo padrões que ouvia desde criança. Trabalhe duro, aceite o que vier. Rico é quem teve sorte. Na semana seguinte, comecei a estudar pessoas bem-sucedidas, observar seus hábitos, a forma como falavam. E o que mais me chamou a atenção, elas pensavam diferente. Elas não perguntavam, será que posso? Elas perguntavam, como eu faço? Não diziam, não tenho dinheiro. Diziam, como eu posso gerar dinheiro? Aí caiu a ficha. A diferença não está no dinheiro, mas na forma de pensar. Comecei a agir como se já fosse rico, não financeiramente, mas mentalmente. Visualizava uma nova vida, escrevia metas, convivia com pessoas inspiradoras. Foi desconfortável no começo. A velha voz sussurrava, quem você pensa que é? Mas eu insisti. Em menos de um ano ganhava mais que todos da minha família juntos. Não por sorte, mas porque mudei minha identidade. Quando a identidade muda, o mundo muda. A neurociência explica isso. O cérebro cria padrões de repetição e emoção. Se você acredita que nunca será rico, seu cérebro reforça essa crença. Mas se você mudar a mensagem, mesmo que pareça mentira no início, e repetir diariamente uma nova imagem, seu cérebro se reprogramará. Comece agora. Visualize quem você quer ser. Imagine com detalhes seu dia ideal, as pessoas ao seu redor, onde mora, quanto dinheiro tem. Não pense um pouco mais. Diga um valor específico. Sinta como se já fosse realidade, porque o que você consegue ver com clareza na sua mente, você consegue realizar na vida. Dinheiro é o reflexo,
não o objetivo. Você nunca vai ultrapassar o nível da sua autoimagem. Se quer mais, precisa se ver como alguém que merece mais. Você nasceu para ser rico, e tudo entre você e a sua riqueza é uma decisão. A de não aceitar menos do que você merece. E quando digo não aceitar menos, não estou falando de arrogância, mas de dignidade. De recusar as migalhas quando a vida oferece um banquete. O problema é que te ensinaram a olhar para baixo, enquanto o que você deseja está lá em cima, te esperando. O mais cruel, a maioria acha que o mundo os impede. Culpa o governo, o chefe, a crise, mas a verdade é outra. O maior obstáculo está dentro da sua própria cabeça. A autoimagem é o filtro invisível que determina o quanto você permite que a vida te dê. Você pode ter metas ousadas, mas se lá no fundo você se sente limitado, pequeno, indigno, vai sabotar tudo. Sempre. Por isso tanta gente desiste, mesmo quando as coisas parecem dar certo. Algo dentro diz que não merecem vencer. Eu já estive aí. Recebi um pagamento alto por um trabalho, mais dinheiro que jamais vira. Peguei o cheque e senti medo. Medo de não estar à altura. Quase devolvi. A pobreza pode ser confortável para quem vive nela por muito tempo, porque o desconhecido assusta. Mas eu escolhi enfrentar o medo. Do outro lado, encontrei a liberdade. Não se trata só do dinheiro, mas do que ele representa. Liberdade, escolha, paz. O que te impede de ter tudo isso? A história que você se conta todos os dias. Você espera a hora certa? Precisa aprender mais? Mentira. Você está esperando permissão. Permissão para ser quem você já é. Se ninguém te deu essa permissão, ouça com atenção. Você tem permissão para prosperar, para ser grande, para ser feliz, leve, livre e sim, rico. Riqueza não é só dinheiro, é a expressão plena de quem você é. É acordar com propósito. É escolher onde trabalha, onde mora, o que come. É poder dizer sim para a vida. Quando você muda sua consciência, muda sua frequência. E essa frequência atrai oportunidades, pessoas, ideias. É como se o universo dissesse: "Ah, agora você está pronto." Mas ele só responde quando você se posiciona, quando você decide. Feche os olhos agora. Visualize a vida com que sempre sonhou. Veja os detalhes, sinta a gratidão. Esse é o seu ensaio mental, seu primeiro passo. O cérebro não distingue a imaginação intensa da realidade. Use isso para se libertar, para construir uma nova realidade. Tudo começa com uma decisão. Parar de aceitar o comum, o mínimo. Você nasceu para mais. E quando se alinha com essa verdade, tudo muda. Eu vi isso acontecer com milhares de pessoas. Gente que começou do zero, que vivia em situação difícil e hoje vivem com abundância. Se você disser que isso é raro, eu direi: não é raro, é incomum. Porque poucos decidem. Você vai ser mais um que ouve e volta à vida de sempre? Ou será o raro que decide e nunca mais aceita menos do que nasceu para viver? A escolha é sua. Sempre foi. Já se perguntou por que, mesmo sabendo que pode fazer mais, você se sente preso? Isso não é falta de capacidade, nem azar nem destino. É condicionamento mental, uma programação silenciosa que se instalou em você antes mesmo de você entender. Desde criança você ouviu coisas como: dinheiro é sujo, os ricos são gananciosos, melhor ter pouco e ser honesto. Frases ditas com boas intenções, mas que moldaram sua forma de pensar, sentir e agir em relação ao dinheiro e, mais importante, a si mesmo. Seu subconsciente não distingue verdade de repetição. Ele absorve, grava e executa. Por isso, muita gente inteligente e trabalhadora continua presa em ciclos de escassez. Tentam construir uma vida próspera com um sistema operacional programado para sobreviver. Eu vivi isso. Durante anos achava normal acordar, trabalhar e repetir o ciclo, como um robô. Aos 17 anos, meus amigos foram para a Marinha. Fui também. Nunca tinha visto um navio. Não fazia ideia do que significava. Mas fui. Porque todos estavam indo. Ninguém me ensinou a parar e pensar: isso é o que eu quero.
Quantas decisões você já tomou assim? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Esse é o poder do condicionamento. Ele não grita, sussurra. Parece bom senso, cautela, realidade. Mas é a prisão invisível que impede você de viver seu potencial. Ele parece certo, lógico, porque vem da repetição, do hábito. Você nem percebe que está no automático, se limitando todos os dias com crenças que nem são suas. Já se pegou dizendo, não sou bom com números? Quem te disse isso? De onde veio essa ideia? Pais, professor, amigo, experiência frustrante transformada em sentença? Nenhuma experiência do seu passado determina o que você é capaz de ser hoje. Você repete essa história internamente tantas vezes que ela vira uma verdade. E seu subconsciente aceita e trabalha para garantir que você não ultrapasse essa imagem. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você anda, mas não desliza, não voa. Quando tenta acelerar, algo trava. É doloroso, mas libertador, porque se o condicionamento é o problema, é também a chave. O que foi programado pode ser reprogramado. Exige consciência, observar seus pensamentos, sentimentos, comportamentos. Toda vez que ouvir aquela voz dizendo você não consegue, pare e questione. De quem é essa voz? Ela te aproxima ou te afasta da vida que deseja? Quando perceber que não é sua voz, mas medo, ignorância, repetição, você vai se dar conta. Você não precisa mais obedecer. Você pode escolher novas crenças, pensamentos, imagens. Quanto mais você reforça essas ideias com emoção, repetição e intenção, mais fortes elas ficam. Uma mulher chamada Marta passava a vida dizendo sim para tudo, se anulando. Um dia ela decidiu mudar, começou a dizer não. As pessoas começaram a respeitá-la. Ela abriu um negócio, ganhou dinheiro, liberdade e, o mais importante, a si mesma. Ela quebrou o padrão da crença de que precisava da aprovação dos outros. Você também tem esses padrões. Quebre esse ciclo. Pare de viver uma vida herdada e comece a viver uma vida escolhida. Pare de aceitar pensamentos prontos como verdades. A mente é moldável. Você pode alterar conexões neurais. Mas isso não acontece com distração. Acontece com decisão. Você não é o que te ensinaram a ser. Você é o que decide se tornar. Você tem dentro de você um poder que pode mudar sua vida. A maioria das pessoas nem sabe que esse poder existe. Elas vivem com base no que veem, ouvem, tocam, como criaturas reativas. Mas o ser humano foi feito para criar, não para reagir. Esse poder está nas suas faculdades mentais superiores. Você tem imaginação, vontade, razão, intuição. E a maioria das pessoas passa a vida usando apenas os 5 sentidos. É como ter uma Ferrari na garagem e escolher andar de bicicleta. Tudo começou com uma ideia. A cadeira onde você está sentado, seu celular, tudo nasceu no invisível. Quando você tem uma ideia além do seu estado atual, tende a descartá-la. Mas entenda, se você teve a ideia, é porque tem os meios para torná-la real. Você não é uma antena quebrada, é um receptor e transmissor de frequência. Quando uma ideia aparece com força, clareza e persistência, não está te provocando, está te chamando. A neurociência mostra que o cérebro cria novas conexões neurais quando você imagina algo com emoção. Visualizar um objetivo é moldar seu cérebro para alcançá-lo. Não é mágica, é biologia, mas a maioria das pessoas usa a mente para se limitar. Não posso, não sei como. Essas palavras viram comandos para o subconsciente. Imagine se você dissesse, eu posso, eu estou aprendendo. Parece simples, mas muda tudo. Quando afirma algo com convicção, começa a se mover na direção disso. Estava em um voo cansado, mas com a mente acesa. Escrevi uma nova meta, tão grande que uma parte de mim disse, você está sonhando alto demais, mas continuei, detalhando, sentindo. E naquele momento, eu não estava mais no avião, estava naquela realidade. 3 meses depois, tudo começou a se materializar. Não foi coincidência, foi causa e efeito. Quando você sustenta uma imagem clara o suficiente,
com emoção suficiente, o universo não tem outra opção senão alinhar as circunstâncias para manifestá-la. É como a gravidade. Pessoas bem-sucedidas parecem viver em outro ritmo. Agem com confiança. Confiam mais na visão interna que na aparência externa. Usam a imaginação como ferramenta, não como distração. Constroem mentalmente antes de construir fisicamente. Feche os olhos, depois do vídeo. Imagine a vida que deseja. Não tenha medo de exagerar. Anote, releia todos os dias. Quanto mais repete, mais se torna parte de você e aparece na sua vida. Mas não se trata só de desejar. Precisa se comprometer. Entre o desejo e a realização, existe a ação. Ação guiada por sua nova identidade, não pelo medo. Você não é limitado pelo que tem, mas pelo que acredita que merece. Quando muda isso, muda tudo. A maioria das pessoas vive como se tivesse uma segunda chance garantida. Tá na hora de parar de enrolar, né? A gente fica esperando o momento perfeito, a certeza absoluta, o sinal verde do universo. Mas esse dia, meu amigo, nunca chega. A gente acha que precisa estar pronto para começar. Mas a verdade é que a gente só fica pronto fazendo. É como uma daquelas receitas que você só domina quando mete a mão na massa, sabe? Quanta gente brilhante, talentosa, de coração bom, vive uma vida morna, sem graça, se lamentando. Não é falta de sorte, não é falta de talento, é falta de coragem de dizer chega e partir para o abraço. A gente se esconde atrás de uma segurança falsa, que na verdade é medo disfarçado. Medo de errar, medo de perder, medo de brilhar tanto que ofusca a mediocridade dos outros. E o preço disso? Sua alma murcha, seca, se transforma num jardim abandonado. Você não nasceu para isso, não. Você nasceu para florescer, para deixar sua marca, para inspirar. E isso exige coragem, sim. Coragem não é não ter medo, é ir em frente, mesmo com o coração na mão. Já ouviu aquela frase? A maioria das pessoas vive na ponta dos pés, esperando morrer em segurança? É isso. Passam a vida toda se protegendo, evitando qualquer dor, qualquer risco. Mas viver não é evitar a dor, é se entregar ao propósito, cair, levantar, aprender, brilhar. Já vi gente com a vida toda desmoronando. Dívidas, traumas, doenças, dar a volta por cima simplesmente ao decidir parar de fugir de si mesma. O verdadeiro poder está em não se adaptar à vida, mas em moldá-la de acordo com seus sonhos. Decidir mudar, crescer, prosperar é um ato de responsabilidade consigo mesmo, com seu potencial, com seu futuro. Não precisa ter o mapa inteiro, só precisa dar o primeiro passo. Eu mesma vivi isso. Durante 26 anos, segui um roteiro que não era meu. Acordar, trabalhar, dormir, um loop infinito. Até que uma pergunta me sacudiu. Se continuar assim, onde eu vou estar daqui a 5 anos? A resposta me deu um choque, porque era a mesma de sempre. Foi aí que eu decidi. Não tinha todas as respostas, mas sabia que continuar naquela mesmice não era opção. E isso mudou tudo. O conforto é uma armadilha. Parece segurança, mas na verdade é anestesia para seu potencial. Se você está confortável, provavelmente está estagnado. E estagnação gera frustração. Esqueça o passado, as tentativas frustradas, a falta de reconhecimento. O que importa é seu poder de escolha, mudar de direção, parar de se esconder atrás de desculpas e assumir sua grandeza. Se você ainda tem dúvidas, pense nas pessoas que você admira, nos grandes nomes da história. Acha que eles começaram com tudo nas mãos? Que não tiveram medo, insegurança, dúvidas? Teve sim, mas eles foram em frente, e é isso que eu te convido a fazer. Você não precisa de permissão, você já é suficiente. Se você espera um sinal, aqui está. Pare de andar na ponta dos pés, de pedir licença para existir, e comece a viver com propósito, com intensidade. Seja quem você nasceu para ser, não amanhã, agora. O que você espera? Certeza absoluta? Um plano perfeito? A aprovação de todo mundo? Isso não existe. A vida não oferece garantias, oferece oportunidades disfarçadas de desafios, de desconforto, de uma vozinha te dizendo: você pode mais. A maioria foge para a zona de conforto,
para o emprego que odeia, para o relacionamento que sufoca, para a rotina sem graça, mas familiar, achando que familiaridade é segurança. Não é. A segurança verdadeira vem de dentro, quando você se olha no espelho e sabe que está seguindo seu caminho, honrando seus valores, vivendo sua verdade. Muita gente morre antes de morrer. Desistiram de si mesmos, mas o corpo ainda está aqui. É duro falar, mas alguém precisa dizer: você está vivo, seus sonhos também estão. Ainda dá tempo, mas precisa de uma decisão, não uma decisão morna de vou tentar. Quem tenta já se prepara para fracassar. Uma decisão de verdade vem do coração, da mente, do corpo. Uma decisão que diz: eu vou, encontrando o caminho no processo. E se não houver caminho, a gente constrói. A transformação não acontece quando a gente sabe tudo, mas quando a gente decide tudo. Não aceitar mais a vida morna, mudar a energia, os hábitos, parar de apenas sobreviver e começar a prosperar. Não espere se sentir confiante para agir. A confiança vem depois, é consequência. Haja mesmo tremendo. Fale mesmo com a voz falhando, comece mesmo sem saber o final. O poder não está em evitar o medo, mas em atravessá-lo. Ter medo de errar é normal, mas o verdadeiro fracasso é nunca ter tentado. Eu prefiro 1000 vezes errar construindo a vida dos meus sonhos do que passar a vida presa em uma vida que eu nunca escolhi. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você sabe que há algo maior, que sua alma clama por mudança, que você nasceu para muito mais. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, já quebrou o padrão. Continue, não pare, não recue, não aceite menos, não se traia. Quando você decide, o universo conspira a seu favor. Portas se abrem, pessoas aparecem, recursos surgem, mas só depois da decisão. Pegue um caderno e escreva a vida que você quer, com todos os detalhes, com cores, com emoção, e se comprometa, não só de pensamento, mas de ação, diariamente. Passos pequenos, mas com direção. Ao agir como se já fosse, a vida responde como se já fosse. Você já tem o que precisa, você já é o que busca, só precisa lembrar e escolher. Hoje, agora. A mudança de verdade começa quando a gente para de viver pelos sentidos e começa a viver pela visão. A visão de quem você realmente é, a visão da vida que você nasceu para viver. Tudo ao seu redor é o reflexo do que você criou internamente. Para mudar o externo, você precisa mudar o interno. Não é filosofia, é lei. E ao entender isso, tudo muda. Se este vídeo fez sentido para você, no próximo a gente sobe mais um degrau. A gente se vê lá.